Pessoal, boa noite a todos, a todas, sejamos aí bem-vindos, sejamos aí bem-vindas. Para continuar o estudo do livro Missionários da Luz, estamos aí no capítulo de número 17. Semana passada, nos encontrávamos nesse mesmo capítulo 17. É um capítulo um pouquinho grande e com enriquecedoras lições para todos nós. Então, nós não o concluímos, fomos até mais ou menos a metade. Hoje vamos encerrá-lo. Concluído o 17, faltarão mais 3 capítulos. E encerrando, a gente estava com aquela dúvida, né? Livro dos Espíritos, talvez Livro dos Médiuns, tal. Até que me alertaram de que já existe um estudo do Livro dos Espíritos aqui no centro, às quintas-feiras, né? Então, como já existe o estudo do Livro dos Espíritos, nas quintas-feiras, optemos para estudar, após a conclusão dessa obra aqui, pelo Livro dos Médiuns. Certinho? Então, logo a gente acabe com essa obra aqui, vai aí mais umas 3 semanas, mais ou menos, acredito eu, aí a gente começa esse estudo. Sim, senhora? Mesma hora de sempre, sexta-feira, 8 horas da noite, das 8 às 9. Concluído isso daqui, a gente substitui essa obra pelo Livro dos Médiuns. Já tinha falado para ele. Tá? Ah, tá, você está falando do estudo de quinta-feira. Do Livro dos Espíritos. Ah, tá, achei que estivesse falando dos médiuns. Aham. Uhum. Perfeito. Uhum. Maravilha, então é quinta-feira o estudo do Livro dos Espíritos, que já está acontecendo aqui no centro. Bom, só para a gente dar uma recapitulada então, do que se trata esse capítulo 17? O título desse capítulo é Doutrinação. Quem acompanhou conosco o estudo na sexta-feira passada, viu que a história toda gira em torno de uma mãe, já desencarnada, que pede a ajuda a Alexandre, que é o mentor espiritual aqui desse livro, né, que orienta André Luiz no que diz respeito à mediunidade, à reencarnação, no intuito de ajudar o seu filho, que também já se encontrava desencarnado, porém estava em situação de aflição, envolvida aí com a maldade. Não uma maldade talvez deliberada, mas uma maldade inconsciente. A mãe se encontrava num nível espiritual melhor, porém se sentia culpada, porque quando encarnada aqui na Terra, ela havia mal orientado o seu filho. Seu filho havia reencarnado com o objetivo de desenvolver uma missão no campo da filosofia espiritualista. Mas a mãe forçou a barra para ele virar padre. E ele, Marinho, o nome do filho dela, acabou realmente entrando no seminário, virou padre, porém esse não era o caminho dele. E acabou se desvirtuando e cometendo inúmeros erros que não são relatados aqui. Ambos desencarnaram, ela, uma situação espiritual bem melhor, mas com a consciência ainda um pouco culpada, e já fazia muito tempo, mais de 10 anos, que já estava tentando dissuadir o seu filho do caminho negativo, né? E parece que o momento já havia chegado. Ela havia sentido que ele se encontrava meio que entediado pelo contato e pelas atividades com o mal. Então ela busca a ação, a ajuda de Alexandre, a fim de que Alexandre pudesse trazer o seu filho para um centro, onde, através de um médium, pudesse ser verificado um processo de doutrinação dele. Basicamente foi isso que a gente viu na semana passada. Nós encerramos justamente quando eles chegam numa igreja localizada provavelmente na parte espiritual, onde estava acontecendo uma missa, né, com inúmeros padres desencarnados, porém envoltos ainda em confusão, e com inúmeros indivíduos portadores aí de distúrbios espirituais vários assistindo aquela missa. E eles lá estavam justamente em busca de Marinho, até que eles, num canto lá daquela igreja, num salão mais recolhido, isolado, eles encontram Marinho. O grupo era composto por Alexandre, que era o mentor ali do processo todo, André Luiz, que era o estudante, que está passando para a gente todas essas informações, a mãe de Marinho, que havia pedido por ele, e um sujeito chamado Necésio, que havia sido padre aqui na Terra, que já estava num nível espiritual já bom. E desses 4, desse quarteto todo, somente Necésio podia ser visto por Marinho. Os outros 3,
por questões vibratórias, não podiam ser vistos por ele. Então, acabou aí na semana passada. Quando eles chegam nesse quarto em que Marinho se encontrava, né, rezando ou meditando a respeito da sua vida. Ele estava muito amargurado. A verdade era essa. Os 4 chegam, a mãe afaga os cabelos do filho. E André Luiz aqui nos conta que o filho sente uma leve sensação de alegria, coisa que acontece com muitos encarnados quando tem uma influência benfeitora. Não sei se isso já aconteceu com vocês. De repente, do nada, uma sensação de alegria, mesmo que fortuita, rapidinha, invade o coração. Talvez o momento não fosse para isso. Talvez você estivesse dedicando a alguma outra atividade, mas de repente, do nada surge uma alegria, uma sensação boa, um calor gostoso, né? Uma sensação de colo, de acolhimento. Foi isso que o nosso querido Marinho sentiu. Então, quando nós sentirmos isso, sem nada no exterior que justifique, muito provavelmente existe um amigo espiritual nosso naquele exato momento, nos abraçando, nos dando aquela força, fazendo uma prece, uma oração para a gente. Isso daí é uma lição que a gente não pode esquecer. Ninguém está sozinho. Ninguém está abandonado. Sempre existe muita gente boa pensando em nós, vibrando pelo nosso crescimento, torcendo pelo nosso aprendizado. Aí, ele sente aquela alegria vaga no coração, né? Como nós encarnados sentimos, e ele enxerga Necésio, né? Porque Necésio, do quarteto, era o único visto por ele. E Necésio chega, cumprimenta, ele responde o cumprimento e fala: você foi padre? Porque de certo Necésio ainda estava com a batina, né? Foi lá conversar com ele com a batina de padre. Ele falou: sim, fui padre na terra, assim como você. Veio me procurar para quê? Marinho pergunta. Ele fala: olha, estou sentindo o teu cansaço. Sinto que, como eu, você se encontra cansado e entediado de tudo aquilo que você está vivendo. Eu sei que você está sentindo. Como que é difícil viver sem entender o bem e entediado do mal. Naquele meio termo, sem esperança e com desencanto de viver, entediado. E ele fala: poxa, é justamente isso que eu sinto. Esse é meu estado de espírito. Estou sem esperança e estou entediado de viver. Vamos fazer um paralelo conosco, pessoal? Talvez estejamos passando por um momento como esse, ou ainda iremos passar, ou já passamos, por um momento em que parece que a vida perde o gosto, perde o sentido, parece que aquelas coisas que antes nos faziam bem, tranquilos, felizes, não fazem mais. Parece que o desânimo toma conta da gente. Será? E aí vem uma pergunta que a gente deve se fazer. Será que esse não seria o momento de nós repensarmos os nossos reais valores? O que a gente acha da vida? O que realmente a vida é para nós? Será que não seria esse o momento de nós repensarmos nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos? Se aquilo que a gente está fazendo realmente está compensando, e se não devemos seguir caminhos novos. Então, se você, dentro do teu coração, está passando por um momento como esse, como o nosso querido Marinho passou, de desalento, de dúvidas, parece que você não consegue entender o bem, e também já está cansado do mal, parece que você tem sede de afeições, e ao mesmo tempo está cansado das más companhias. Será que não é esse o momento de repensar a vida? Foi isso que Necésio estava sugerindo ao nosso querido amigo Marinho. Ele falou: realmente é amargo isso. E Necésio fala: então, meu amigo, quem sabe esse não é o momento de novos rumos, de novos caminhos? Ao passo que Marinho fala: mas como que eu vou fazer isso? Quando eu era padre lá na terra, nos prometeram o céu, nos investiram de poderes, nós tínhamos o poder de ministrar os sacramentos,
nos deram igrejas para a gente dirigir, nos prometeram o paraíso após a morte, no entanto morremos, e cadê o paraíso? Não havia paraíso, havia simplesmente a lei, do a cada um segundo as suas obras. Portanto, qual alternativa se não lutar? Aí ele pergunta, você é submisso ou você é lutador? Porque por submisso, Maria entendia aqueles padres desencarnados, porém investidos de humildade. E por lutadores, aqueles que estavam na situação dele, aqueles que não estavam aceitando de jeito nenhum a realidade, porque eles esperavam um céu de facilidades. Eles eram aqueles que ministravam os cultos exteriores, esquecendo de investir no próprio crescimento espiritual. Chegaram do lado de lá, viram que a realidade era outra. Ao invés de se resignarem, ao invés de buscarem rumos elevados, se revoltaram. E acontece isso com muitos, com vários. Ele fazia parte de uma congregação de espíritos que estavam mais ou menos no mesmo nível que ele. Aí Necésio queria até dar uma lição de moral e Alexandre fala assim, não discute com ele não. Não discute e faz o convite para ele frequentar a reunião. E Necésio fala isso mesmo para ele, fala assim, o seguinte, olha meu amigo, realmente cada qual tem seu drama de consciência, cada pessoa tem as suas dúvidas, os seus problemas, mas me pediram para vir aqui. Gente de mais alto pediu que eu viesse aqui para poder te convidar para uma reunião. Aí ele fala, será que vão querer novamente mudar os meus rumos? Ele falou, talvez. Perceberam que você está com um coração um pouco diferente, perceberam que você está meio que entediado, meio que angustiado, quem sabe? Vem comigo, ele falou, né? Aí Marinho fica naquela indecisão, né? Vou, não vou, quem é essa pessoa que está querendo que eu vá? Ele fala, olha, vamos embora logo, os minutos estão passando, você vai lucrar muito, assim como eu lucrei, você vai lucrar muito. Ele fica naquela indecisão, aí a mãe abraça ele. Claro que ele não vê isso, mas a mãe abraça ele com mais carinho ainda e começa a pedir mentalmente, segue com ele, segue com ele. E aí ele de repente levanta resoluto e fala, tá bom, então vamos embora. Aí os dois saem por uma porta lateral da igreja e vão para o centro, vão para a reunião. Até aqui, alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta, algum comentário? Daniel, qual é a sensação do aconchego do pai e da mãe? A sensação do aconchego do pai e da mãe, a sensação de segurança, a sensação assim de que está tudo certo, de que tudo vai dar certo e que nada de negativo vai acontecer. É uma sensação de paz. É mais ou menos essa a sensação que a mãe estava tentando passar para o nosso querido Marinho aqui. Essa seria a sensação que ele teve. Fala, Donizete. Nesse momento de desalento, de desespero, os centros espíritas têm um atendimento fraterno. É isso aí, Donizete, verdade. Bem lembrado, né? O nosso companheiro aqui está relembrando para nós que nesses momentos de dúvida, de desalento, de tristeza, de até possível revolta, né? Os centros espíritas dispõem das reuniões de atendimento fraterno. Aqui funciona nas partes das tardes, né? Das 2 até as 4 horas. É algo que realmente funciona bem e ajuda muita gente. Um verdadeiro trabalho de caridade. Fala. Exato. E tem uma história de designação daquele padre que é fantástica. Sugestão de leitura, Memórias do Padre Germano. Perfeito. Maravilha. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que plano espírito, por exemplo, minha mãe que é falecida, se ela chegar perto, eu vou ter essa sensação de aconchego. Resumindo, uma segurança, né? E carinho. E quando você sente a sensação ao contrário, uma angústia, isso seria o quê? Então, olha só a pergunta, né? Quando nós sentimos uma aproximação de um bom espírito, de um espírito que quer o nosso bem, que quer nos ajudar, que quer nos auxiliar, a sensação que a energia dele nos dá é essa sensação positiva.
É a sensação de aconchego, de segurança, de alegria, de que tudo vai dar certo. Agora, quando é um espírito desequilibrado, quando é um espírito de um nível mais baixo, não necessariamente mal, pode ser um espírito mal também, né, que queira nos fazer o mal, voluntariamente, mas pode ser um espírito que esteja desequilibrado, passando por uma aflição, por algum problema, né, algum amigo nosso que desencarnou, que esteja assim, algum parente que esteja nessa condição, ou um espírito desconhecido, que de repente vê que a gente pode de alguma maneira assim ajudar. A sensação que esses espíritos nos transmitem é justamente uma sensação de angústia, desespero, raiva, desalento. Então, a gente tem que ter sempre bom senso para determinar se aqueles sentimentos que nós estamos tendo, se são sentimentos realmente nossos, se existe algo na nossa vida que justifique a gente estar daquele jeito, ou se é algo que vem de fora. Normalmente, quando é um negócio muito espontâneo, né, quando a sensação surge do nada, você está de um jeito, de repente, tchum, muda o teu patamar, significa quase sempre alguma influência espiritual. Se for uma influência positiva, agradeça. Se for negativa, faça uma prece, peça proteção para o seu mentor espiritual e um pensamento positivo para aquele espírito que esteja passando por aquela situação aflituosa. O mentor seria um anjo da guarda. O anjo da guarda, aqui na linguagem espírita, é aquele espírito que é melhor do que nós, tem mais conhecimento, tem mais moral do que nós e que vem aqui como sendo o nosso orientador na vida. Vem para nos ajudar, é aquele espírito mais próximo da gente. É o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda. Nada. A gente tem que ter discernimento para saber se o sentimento é nosso ou se é algum espírito que se aproxima ali, né? Mas se o sentimento for nosso também, se a gente tiver assim, com sentimentos ruins, a gente atrai também. Exatamente. Por isso que a gente fala que o negócio realmente é muito sutil e é necessário que a gente busque se entender quais são os nossos sentimentos mais comuns, os nossos pensamentos mais comuns, para determinar quando que é uma influência externa ou quando que é algo nosso. Isso que você falou é uma coisa muito certa mesmo. De acordo com o nosso nível, nós atraímos uma companhia similar. Se eu sou um sujeito, por natureza, negativo, pessimista, derrotista, eu vou atrair espíritos que vibram do mesmo nível. A companhia não vai ser legal, não vai ser boa. Então é interessante que a gente tenha sempre esse discernimento. É que nós não temos o hábito de nos sondar, de conhecer a nós mesmos. Se nós tivéssemos esse hábito, que se adquire pela observação constante, fácil ia ser a gente determinar, não, isso é meu, ou não, isso não é meu. E quando acontece uma aproximação de um encarnado e mais de uma pessoa sente uma sensação ruim, uma palpitação, uma coisa assim, é uma coisa do próprio encarnado, é vibração do encarnado, ou ele está acompanhado por um espírito que está, de alguma forma, influenciando negativamente ele e isso afetando? A pergunta é, com relação a um encarnado que se aproxima da gente e que de repente a gente tem uma sensação negativa, se essa sensação vem do encarnado ou de algum espírito que esteja acompanhando ele. Bom, pode vir do encarnado, que esteja vibrando negativamente, né? Pode ser um indivíduo com mau caráter, com más tendências, maus pensamentos, e que vibra energia desse jeito, né? Ou pode ser uma pessoa que esteja passando por um problema muito complicado, não está sabendo resolver. Ele vibra essa energia assim, de angústia, de problema, né? E aí a gente tem também as influências que estão sobre essa pessoa. Pode haver aí uma somatória de energias, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Aí vem a pergunta, o que fazer? A mesma coisa. A mesma coisa. Não interessa muito se a pessoa está desencarnada ou encarnada, porque é espírito do mesmo jeito. E são energias que nos afetam da mesma maneira. Então é a gente ter olhos para enxergar que talvez essa sensação negativa não seja nossa e veio daquele amigo que chegou até aqui. E aí a gente busca, de uma certa maneira, auxiliá-lo com boas palavras, bons pensamentos e buscar criar um certo isolamento para a gente não ambientar em nós aquela energia negativa. O que seria ambientar a energia negativa? Se ele está sentindo mal, eu vou sentir mal também. Isso aí é ambientar. Quando você detecta que o negócio é meio complicado, o que você tem que fazer? Opa, isso não é meu. Não vou me permitir envolver por isso.
Agora, se for uma coisa boa, deixa o negócio acontecer. É mais fácil identificar. Exato. Por ser encarnado, né? Bom, chegaram no centro espírita. Era uma reunião de atendimento aos desencarnados. Reunião mediúnica, né? Chegaram os 4 lá, acompanhados lá de Marinho. Marinho só estava enxergando Necésio. E interessante que André Luiz chega na sala de reunião mediúnica, a mesa já se encontrava com os encarnados, e ele notou que havia um grupo de desencarnados com as mãos dadas, fazendo um círculo em volta da mesa. Um verdadeiro, né, paredão magnético ali. E André Luiz fica, né, querendo saber o que era aquilo, desejoso de saber o que era aquilo. E Alexandre fala o seguinte, olha, isso daí é uma cadeia magnética. Em reuniões como essa, nós não conseguiríamos ter uma tarefa eficiente se não fosse essa barreira magnética, para conter as entidades francamente perversas ou desequilibradas. Então, quando a gente vê uma reunião mediúnica acontecendo entre os encarnados, a gente mal sabe o que acontece do lado de lá, o quanto que os desencarnados, eles auxiliam, e na verdade são eles os verdadeiros donos da reunião. A gente é simplesmente aquela partezinha final que faz os 5% do trabalho. 95% do trabalho é deles e é muito bem feito. Os 5% nós que fazemos e meia boca, na maioria dos casos. É mais ou menos assim que o negócio funciona. Então, imaginem a cena, né? Reunião mediúnica, pessoal encarnado já sentado na mesa, e vários desencarnados de bom nível com as mãos dadas, formando um círculo de proteção magnética. Alexandre ajuda Necésio, que era o padre equilibrado, a colocar Marinho, que era o padre desequilibrado, dentro daquele círculo. E aí, quando eles conseguem colocar, já haviam vários espíritos desequilibrados ali dentro, só esperando a comunicação acontecer. Tudo no seu tempo, tudo de maneira correta. E aí a gente entende como que funciona esse processo do lado de lá. As comunicações já estavam estabelecidas, já se sabiam quais eram os espíritos que iriam se comunicar através desse ou daquele médium. Eles são muito bem organizados. A gente pensa que basta, né? O espírito chegou, já vai comunicar. Não, não é assim. É tudo muito bem organizado e orquestrado. Quando o Marinho percebe o lugar onde ele estava e falou, opa, aqui eu não quero ficar. Eu não sei o que ele estava pensando, para falar a verdade, né? Porque o Necésio tinha falado para ele que ele ia para uma reunião, onde ele ia ser orientado. O que ele pensou? Que eles iam dar a chave do paraíso para ele? De certo pensou isso, né? Quando ele chega lá e viu que era uma reunião mediúnica, ele quer dar um passo para trás e fugir, mas não podia fugir. Por quê? Porque ele estava justamente contido por aquela cadeia magnética. Aí ele fica pé da vida. Me enganaram. Aí Necésio fala, calma, meu querido, sossega, você vai lucrar muito, você vai poder conversar com um orientador encarnado, você vai poder desabafar as tuas mágoas. E mais, quem sabe, você vai poder até enxergar, se for possível, algum ente querido que está em esferas superiores. Eu não quero nada disso, porque isso já foi tentado por 2 vezes e não deu certo. Vai aí outra orientação para nós. Muitos doutrinadores de grupo mediúnico acham que basta ter uns 5 minutos de conversa com o espírito comunicante para você mudar a cabeça dele. E nem sempre é assim. Nem sempre. No caso do Marinho, eu já havia frequentado 2 vezes a reunião mediúnica. Nada. Mas naquela 3ª vez ele já estava meio que balançado. Mas mesmo assim não queria. Não quero ir embora. Aí Necésio vira para ele e fala o seguinte, escuta, você sabe da verdade por acaso? Por um acaso você sabe quem pediu para eu ir te buscar, te trazer aqui? Aí ele fica olhando assim, raivoso, e Necésio muito tranquilo fala, foi tua mãe. Foi tua mãe que me enviou para te buscar. Quando fala da mãe, aí ele desaba.
Desabe, chora, começa a chorar horrores. E nesse meio tempo, tanto Alexandre quanto os demais benfeitores espirituais já estavam preparando magneticamente, com passes, a médium que iria receber Marinho. Ela se chamava Otávia. Aí André Luiz percebe que quando é um espírito equilibrado, já tem que haver um certo preparo magnético no corpo da médium. Agora, quando é um espírito desequilibrado, o preparo magnético é muito maior. E aí a gente viu, aqui nesse capítulo aqui, a gente vê, né, como que funciona o processo de comunicação mediúnica. Otávia, que era a médium, ela sai um pouquinho do corpo, é o desdobramento, ela não se afasta. Ela fica à distância de alguns centímetros do corpo. E nisso Marinho, que já estava chorando convulsivamente, é acoplado no corpo dela. E começa a falar. A médium fora do corpo estava meio confusa. Por quê? Porque as energias da entidade eram energias desequilibradas. Olha só como que um médium tem que ter preparo. Por quê? Ele vai entrar em contato com energias desequilibradas. E ele não pode se desequilibrar. Por quê? Porque a primeira assistência ao espírito desequilibrado é do médium. Se ele se desequilibrar como espírito, pouca coisa pode ser feita. O que ele tem que fazer? Ele sente aquelas vibrações negativas, sente aquele desequilíbrio todo. Se o espírito manifestar alguma dor, ele sente a dor, mas ele não pode perder o equilíbrio. Ele tem que, inclusive, fiscalizar a comunicação mediúnica. Caso o espírito queira falar alguma coisa não apropriada, ele não pode deixar. Caso o espírito queira levantar e virar a mesa para cima dos outros, ele não pode deixar isso acontecer. Não pode. Então isso daí só acontece depois de estudo, só acontece depois de prática, depois de orientação. Porque eu não sou médium, né? Ostensivo não. Mas eu posso imaginar como deve ser receber um espírito superior. Aquela vibração gostosa, tranquila, equilibrada. Você simplesmente aproveita. Agora imagina receber um espírito de um suicida, por exemplo, que desencarnou dando um tiro na própria cabeça, que ouve toda hora o estampido, pá, e a dor de cabeça, e o cérebro estilhaçado, e o sangue escorrendo. O médium vai sentir isso também. Talvez um pouco abafado, mas vai sentir isso. Tem ou não tem que ter preparo? Tem. Para não desequilibrar junto com ele. Não é verdade? E aí? Perguntas? Fala. Daniel, você falou que existe toda uma preparação espiritual para as reuniões mediúnicas. Principalmente quando vai haver comunicação dos mortos com os encarnados, né? E nessas reuniões que são públicas, não existe muita interferência? Nossa. Então, por exemplo, existe aquelas psicografias onde o pessoal faz aquela reunião toda. Isso não pode ter muito espírito, digamos assim, com más intenções, querendo passar. Não é muito mais fácil do que, por exemplo, uma reunião onde há uma psicografia, mas é uma reunião fechada, onde só com pessoas preparadas. Eu acho que essa questão do público, da audiência, acaba gerando uma expectativa, uma energia sobre essa coisa que pode gerar muita influência negativa. É isso aí. A pergunta é a respeito da plateia de um possível público assistindo às reuniões mediúnicas, como, por exemplo, das psicografias. Sem sombra de dúvida. Por isso que a orientação é que as reuniões mediúnicas sejam fechadas. O que significa uma reunião mediúnica fechada? Participa da reunião aquele pessoal que é o médium, que é aquele indivíduo que vai dar energia, o tal do sustentador, o dialogador, que é o doutrinador, as pessoas que fazem parte da mesa mediúnica. Porque ali dá para você congregar as vibrações e as intenções no mesmo patamar. A união de pensamentos e sentimentos tem que ser mais ou menos a mesma, todos têm que vibrar na mesma frequência para que a reunião realmente ande bem. Uma reunião como essa, de mediúnica, aberta ao público, você vai ter inúmeras interferências dos encarnados.
Porque vai vir encarnado lá que vai cruzar os braços para poder assistir ali como se assiste um filme. E vai cutucar o companheiro do lado, falando, tá vendo? Aquele espírito lá tá falando de você. Ou, nossa, eu tenho certeza que esse espírito ali, com ódio, está falando de mim. Alguns riem e tudo mais. Quer dizer, esses pensamentos desequilibrados, essas intenções desequilibradas afetam o andamento da reunião. Agora, numa reunião de psicografia, de cartas para parentes mortos, né? O preparo já é outro. Porque você tem que ver que é uma reunião de consolação. Você tem que ver que a intenção do psicógrafo ali é passar consolo, esperança e alegria para os familiares que vão lá. Você pode ter certeza que o preparo ali é intenso. Né? Os benfeitores, para poder isolar o médium dos pensamentos da plateia, deve ter uma trabalheira tremenda. Não resta dúvida. Sem dúvida. Várias perguntas, né? No Pinga Fogo. Você imagina, você imagina a quantidade de pensamento chegando, envolvendo o Chico. A sorte que era o Chico, né? E tinha uma memória do lado. Então aí a gente percebe que tem todo um preparo, fora aqueles outros espíritos de cabedal, né? Estavam ali naquele processo todo. Depois vocês busquem no YouTube esses pinga-fogos que aconteceram na década de 70 com o Chico. Tem cada pergunta interessante. E diz que a audiência da TV Tupi foi lá para cima. Né? Tanto que o primeiro foi um sucesso e depois repetiram. Exato. Porque perceberam que a audiência foi lá para cima. Né? Chico não é desse mundo, não. Fala. Uma pergunta é o seguinte. Pode falar. Meio estranho, mas somos espíritos encarnados, passando por provas e expiações da nossa evolução. Eu vejo nesse cenário do espírito, como cheguei agora, não peguei os capítulos anteriores, o espírito precisa de ajuda. A ajuda não seria mais fácil, não seria mais bem dada se fosse um espírito superior com eles, que tem um intermédio de nós humanos? Boa pergunta. Né? Quer dizer que, na sua concepção, naquilo que você está pensando, um pensamento até lógico, para ajudar os espíritos desequilibrados, bastariam os espíritos superiores para fazer isso. Mas é o que acontece. É o que acontece, com muita frequência. Existem organizações, instituições, grupos de benfeitores espirituais que se dedicam só a essa tarefa de orientação e esclarecimento aos desequilibrados. Quando os benfeitores permitem que esses desequilibrados venham num grupo mediúnico, é por dois motivos. O primeiro é que, para alguns espíritos, o esclarecimento vai ser mais rápido ao contato com as energias do encarnado. Acelera um pouco o processo. Né? Mas se não houvesse encarnado, o negócio ia acontecer talvez do mesmo jeito. E segundo, por que eles permitem isso? Para que os encarnados possam despertar para a vida espiritual e possam ver naqueles exemplos ali o seguinte fato: bom, se eu me comportar e pensar do mesmo jeito, no futuro, eu vou estar da mesma maneira. Então é mais o quê? É mais um trabalho de caridade, em grande parte, para nós mesmos. Fala. Da mediunidade, aí no caso do Necésio, ele está funcionando como um médico. Muito bem, muito bem. O padre não enxergava os superiores. E ele estava servindo de link ali como um médico. É isso aí. Boa observação. Necésio, que era o padre equilibrado, funcionava como médium entre Marinho, que era o padre desequilibrado, e os benfeitores espirituais. Quer dizer, a gente, quando fala em mediunidade, a gente pensa que a mediunidade só acontece entre encarnados, mas não. Acontece entre desencarnados também. E como assim feita as escolhas dos espíritos na reunião mediúnica? Através das preces dos entes queridos? Ou está na hora de ser encarnado? Então, o que acontece? Como que acontece essa escolha dos espíritos que são encaminhados
para um grupo mediúnico. No caso do nosso Marinho, aqui, percebeu-se que ele já estava meio que balançado, entediado do mal, mas a mãe dele já fazia 10 anos que estava lá, tentando. 10 anos. Né? Até que ela pede a ajuda de Alexandre para pegar o filho e levar até o grupo mediúnico. Então é mais ou menos isso, você vai observar que existem espíritos de melhor condição que buscam ajudar aqueles que estão em condição inferior. Então esses que estão em condição inferior, quando se encontram de um certo modo propícios, são encaminhados para os grupos mediúnicos. Vamos lá, está acontecendo a comunicação. Marinho se comunicando através de Otávia. Ele ficou feliz? De jeito nenhum. Revoltado, esbravejando, enquanto que o orientador, o doutrinador encarnado, com aquela paciência toda, conclamando ele a paz, ao perdão, a concórdia, porque Alexandre estava influenciando o orientador encarnado, o doutrinador. Até que chega num certo momento que Alexandre chama um benfeitor e fala o seguinte: vamos providenciar a materialização da mãe dele. Porque os benfeitores espirituais estavam já recolhendo fluidos dos encarnados. Especialmente do organismo da médium, muitos fluidos, muitas energias eram retiradas. Aí a mãe chega e eles revestem a mãe com aquelas energias que estavam sendo retiradas do encarnado, dos encarnados, num verdadeiro processo de materialização. Por que que isso teve que acontecer? Para que o filho pudesse enxergar a mãe. A mãe estava num nível vibratório superior, era invisível para o filho. Aí você pergunta: uai, Daniel, os dois não estavam desencarnados? Estavam, mas a mãe estava num padrão vibratório maior e o filho no padrão vibratório mais baixo. Ele não conseguia enxergá-la, ela conseguia enxergar ele, mas o contrário não. Para poder dar o toque final, o empurrãozinho final, para de repente, para o cara derreter mesmo, providenciaram a materialização dela. Assim como existem espíritos que se materializam para os encarnados, há espíritos que se materializam para os desencarnados. Olha que coisa mais bonita. E de repente, a mãe se submete àqueles fluidos mais grosseiros, ectoplasma, para poder se materializar o filho. E aí Alexandre chega novamente ao orientador encarnado e lança a intuição. O orientador fala: dá uma olhada ao teu redor. Você não enxerga alguém aí conhecido seu? Ele olha do lado e fala: é a minha mãe. Aí chora. Chora horrores. Aí a mãe começa a conversar com ele: meu filho, chega de ilusão. Há quantos anos, né, você já cerrou seu corpo físico, cerrou seus olhos para as ilusões lá da terra? Para de querer ficar com contendas, com discussões. A realidade vai te perseguir sempre. A lei de Deus é única. Busca se equilibrar, envolvendo com aquele carinho, com aquela vibração positiva. Para os encarnados do grupo, o que eles estavam vendo? Só a médium chorando, convulsivamente. Agora, na parte espiritual, já estava acontecendo esse diálogo entre mãe e filho. E aí, realmente, o filho, aí ele concorda. Ele concorda em querer melhorar, ele concorda em abandonar o passado, e ele fica até com medo dos amigos dele, né? Dos amigos dele desequilibrados quanto ele. E fala assim: mamãe, eu posso seguir com você para todo sempre? E ela fala: não, não vai poder. Você vai, a partir de agora, quebrar as algemas do mal, se afastar daquele lugar de desequilíbrios, mas para você frequentar locais melhores, você vai ter que melhorar as suas vibrações. E para melhorar as vibrações é necessária que você renda-se incondicionalmente ao bem. Perceberam a diferença? O negócio é aqui dentro que acontece. Os benfeitores espirituais podem nos ajudar, nos orientar, nos dar bons ensinamentos, passar bons pensamentos para nós, podem nos estender a mão para nos tirar da lama, mas para melhorar a nossa vibração é necessário que nós melhoremos o nosso pensamento,
e melhoremos a nossa conduta. E aí que está a dificuldade, gente. Essa que é a dificuldade. E é por isso que aquela história que às vezes ouvimos, de que Jesus veio com o seu sangue nos limpar de nossos pecados, é uma balela. Isso não existe. Jesus, na condição de benfeitor espiritual máximo da humanidade, nos legou o código de conduta supremo, que é o Evangelho. Mas ele não veio fazer o caminho que compete para nós fazermos. Essas sementes de lições que ele nos trouxe devem ser ambientadas em nós e nós devemos fazer a nossa mudança. É o que a mãe falou para o Marinho. Você não pode ficar comigo. Eu estou num plano espiritual superior. As tuas vibrações não alcançam esse plano espiritual superior. Você tem que melhorar as tuas vibrações. Como é que você melhora as vibrações? Aderindo ao bem. Melhorando o pensamento. Melhorando a conduta. E aí cresce o indivíduo. Aí cresce. É sutil o negócio, pessoal. Mas isso é fundamental para a gente entender por que talvez a gente esteja frequentando o centro e parece que a vida não está mudando. É porque a gente vem com aquele ranço de séculos de achar que os outros vão fazer o trabalho por nós. E nos esquecemos de que o trabalho todo é interior e é inalienável. É nosso. O trabalho de mudança de pensamento, de mudança de modelos, de mudança de conduta é árduo. E ninguém vai fazer por nós. Nem o Cristo vai fazer por nós. Então não é o local onde você está. É como que você se adere a esse local. Isso é fundamental para a gente. Aí a mãe some para Marinho. Marinho já troca algumas palavras com o orientador, que fica surpreendido pela conversão dele. Nossa, tão rápido assim, né? É que ele não sabe o que aconteceu do lado de lá, né? No plano espiritual. E aí, ele se desvincula da médium. Pronto. O que a mãe queria aconteceu. O filho quebrou os grilhões com as trevas, foi recolhido numa instituição socorrista no plano espiritual. Agora, era o lento e trabalhoso processo de reerguimento espiritual. Sendo que os amigos do passado, agora, iam ficar inimigos dele. Iam tentar de tudo quanto é forma prejudicá-lo. E André continua, no finalzinho desse capítulo, André Luiz, dizendo quanto que era interessante a utilização do magnetismo nas reuniões mediúnicas. Aí ele relata um caso de um senhorzinho desencarnado, que era comerciante aqui na Terra, e que não aceitava a morte. Para ele estava vivo ainda, encarnado. E estava complicado conversar com ele. O que um benfeitor fez? Usando o magnetismo, os passes, fez ele enxergar à distância o próprio corpo em decomposição lá no cemitério. Quando ele viu o próprio corpo em decomposição, aí ele deu o braço a torcer, de que ele estava realmente desencarnado. E eu já vi isso em algumas reuniões. Né? Às vezes o espírito dando a comunicação através de um médium e fala, mas o que é isso que eu estou enxergando aqui? Que coisa feia que é essa? Você já deduz. É o próprio corpo em processo de decomposição que ele está vendo. Para que caia a ficha de que ele está desencarnado. E teve um outro episódio em que se comunica um espírito revoltado. E a intenção do espírito era usar o médium para poder bater, agredir os demais componentes do grupo. Só que os benfeitores espirituais, lendo o pensamento deles, desse espírito, pegaram aquele ectoplasma que já havia em reserva no ambiente e confeccionaram, sabe o quê? Um esqueleto. Confeccionaram um esqueleto com aquele ectoplasma e colocaram o esqueleto do lado do espírito comunicante. Aí o espírito comunicante deu uma olhada de cima a baixo, tremendo de medo, e baixou a bola. Não quis mais agredir ninguém. Então, por aí a gente percebe o quanto que os espíritos benfeitores fazem
a fim de auxiliar aqueles que estão recalcitrantes no caminho do ódio, da indiferença ou da ignorância. A gente pode imaginar o que acontece do lado de lá, hein? Isso daqui é só a pontinha do iceberg. Tudo por não conhecer a verdade. E conhecendo a verdade nos liberta de muita coisa. A mãe que poderia sozinha se fazer visível ao filho, a gente já vê casos em outras oportunidades, se materializa por conta de sua força, do seu próprio pensamento. Isso poderia acontecer mesmo. Ela reduzia suas vibrações a fim de que ela pudesse se fazer visível ao filho. Poderia, e isso acontece. Só que no caso em questão, talvez para que o atendimento fosse mais completo e para que o negócio realmente funcionasse de maneira mais acelerada, havia necessidade dele, Marinho, se comunicar através de um médium. Porque cada caso é um caso. Né? Se bastasse a materialização da mãe, já teria acontecido. Mas não aconteceu. Ele tinha que se comunicar através de um médium, com todo aquele trabalho todo envolvido ali. Interessante que utilizou de uma médium do desencarnado para conversar com o desencarnado. Utilizou o ectoplasma dos encarnados para materializar um desencarnado para conversar com outro desencarnado. Que coisa, não? Como a gente ainda está engatinhando para entender as coisas de mediunidade. Ok, pessoal? Semana que vem, capítulo de número 18.